Olá, aqui quem fala é a Nath e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu estudo biologia celular. Bom, na minha faculdade, no ciclo básico, tem biologia celular, na verdade é uma introdução à biologia celular, e eles disponibilizam aqui tudo o que será visto nas próximas aulas, nas próximas semanas, todo o conteúdo programático. Então eu imprimi essa folha, separei aqui o que eu vou ter até a primeira prova. A cada módulo eles fazem seminários. Então eu coloquei aqui um post-it, escrevi seminário e eu vou colocando um ok conforme eu vou assistindo. Os seminários são esses aqui em PowerPoint. Então ele tem áudio e vão aparecendo imagens e explicações do professor. Então eu assisto essa explicação do professor. Algumas aulas ele coloca no YouTube também, porém eu acho meio ruim a imagem e a qualidade do áudio no YouTube. Eu prefiro estudar com esse PowerPoint e com os livros. Então eu vou pegar aqui meu caderno, esse aqui é meu caderno de biologia celular. Enquanto o professor vai falando ali no PowerPoint, eu vou fazendo anotações, eu vou escrevendo. Então tá aqui o meu caderno, eu vou fazendo anotações. Depois que eu faço as anotações, eu também olho no Memorex. O Memorex é um livro que na verdade eu usava para o pré-vestibular, porém está sendo muito útil para estudar também. Ele tem uns resumos muito bons, então eu estou usando os resumos aqui do Memorex. Tem muita coisa que eu mesmo fiz, eu mesma resumi, então eu estou usando bastante o Memorex. Então eu olho o PowerPoint, faço anotações e pesquiso aqui resumos, dou mais uma lida. Depois disso eu pego o meu tablet, abro aqui no aplicativo do Adobe, escolho o livro, porque assim, nessa folha aqui, onde eles colocam o cronograma, aqui vai ter a bibliografia obrigatória. Então eles indicam qual livro você tem que ler e quais páginas. Então eu pego esse livro, aqui tá um PDF escaneado, não é dos melhores, mas tudo bem. Aí eu vou lendo e tal, e eu posso fazer anotações com esse aplicativo. Vou até pegar uma caneta que fica um pouquinho mais fácil. Então eu tô aqui com a caneta, eu posso pegar, escrever, posso... Esse aqui não vai dar para fazer marcação de texto, porque como ele é escaneado, o sistema não entende como um texto, entende como uma imagem. Mas eu consigo rabiscar, fazer anotações e tudo mais. Ou colocar balãozinhos. Então, por exemplo, aqui, anotação, biologia, alguma coisa. Consigo deixar aqui anotaçõezinhas e daí é só clicar e eu pego a anotação. Então depois que eu vi o PowerPoint, eu li o Memorex, fiz anotações no caderno, li o livro, eu vou para a parte de simulados. A própria plataforma libera simulados, então eles geralmente dão uma meia hora para você responder, a quantidade de questões varia, fica ali entre 20 e 30 questões, e aqui eu coloquei um outro post-it para me organizar em relação aos simulados. Então eu já fiz 2 simulados. No primeiro eu acertei 93% e no segundo 85%. Eu acho que dessa forma aqui, colado aqui na própria folha mesmo, eu consigo me organizar bem mais fácil, é bem rápido, não tem muita enrolação para eu procurar onde que eu coloquei a parte de simulados e tudo mais. Então, além do controle dos simulados que eu já fiz, eu tenho o controle de quanto eu acertei naquele simulado. Aqui, ó, ao lado das matérias, eu coloquei as datas, então tal matéria vai ser vista na semana de 9/4 a 14/4. Dessa forma, eu não me perco, dificilmente eu vou ficar atrasada, ou se eu me atrasar, eu sei quanto tempo eu tenho que correr, agilizar, para poder deixar tudo em dia. Agora, em relação às anotações do caderno, eu faço assim, eu sempre divido a folha no meio, eu acho que fica melhor, você consegue aproveitar melhor o espaço. E assim, anotações extras que eu faço, por exemplo, o professor está dando um determinado assunto, aí eu lembro de algumas coisas sobre aquele assunto. Eu pego um post-it da cor amarela e faço essas anotações. Quando eu escrevo em português, porque eu ainda não estou muito bem na escrita em espanhol, eu faço sempre também no post-it amarelo. São as minhas anotações pessoais, então não é o que o professor falou, são anotações minhas, são coisas extras que às vezes eu coloquei, ou explicações para mim mesma, eu coloco nesses post-its amarelos. Aqui em cima eu coloquei outro, ó, então tem uma outra anotação, um outro lembrete em amarelo. Às vezes eu também faço assim. Às vezes ele tá falando, por exemplo, ele tava falando sobre DNA e RNA. E eu resolvi colocar minha própria explicação sobre alguns dos RNAs. Eu fiz aqui, puxei uma flechinha, escrevi o que eu tinha que escrever
e pintei a flechinha de amarelo, que é para eu saber que essas anotações eu mesma criei com as minhas palavras, então são os meus próprios resumos. Aqui eu coloquei outro resuminho, daí de outra cor. Eu tô usando assim, amarelo é realmente para anotações pessoais, anotações minhas, anotações em português, ou que eu tenha visto no meu Memorex, ou que eu tenha pesquisado em outros sites, enfim, coisas que eu complementei sozinha. Já essa parte aqui em rosa é algo que eu acho assim muito importante. Fazendo os simulados, eu percebi que eles são muito detalhistas. Isso aqui que eu vou explicar também serve para o caso da sua faculdade, seja ela qual for. Então, seu professor provavelmente mande para você atividades para você responder questões. É a mesma coisa que o meu simulado, então listas de questões. Aí o que eu fiz? Peguei as questões e coloquei aqui junto com as suas respostas. Não coloquei todas, porque algumas eu tive muita facilidade, não vi nenhum problema e não achei nada muito detalhista. Agora, as que eu achei detalhistas, as que eu achei difíceis, eu trago aqui. Então, por exemplo, isso aqui eu achei muito específico. Ele pergunta se no lado interno da membrana plasmática das células animais, na matriz lipídica, pode ser encontrado. E aí tem aqui 4 itens que podem ser encontrados. Eu coloquei aqui tanto pela dificuldade das palavras, quanto porque nas respostas tinham palavras muito parecidas que não eram. Então eu coloquei aqui para reestudar. Enfim, eu fui pegando as perguntas e colocando as respostas, colocando em tópicos para poder ler novamente quantas vezes for necessário. E por que eu fiz isso? Eu acho que é assim, se teu professor envia uma lista de exercícios, ou no meu caso, faz um simulado com certas perguntas, há muitas chances de cair na sua prova as mesmas perguntas ou os mesmos assuntos. Eu acho que ele não vai fazer uma pergunta de algo que ele jamais cobraria. Então foi isso que eu fiz. Eu peguei, coloquei aqui para eu poder ler e reler e estar bem craque nessas questões aqui, que se caírem na prova, que eu espero que caiam, né? Eu já teria estudado bastante elas. Então eu sempre vou colocar nessa cor rosa, nesse post-it maior aqui, a parte de simulados. Você pode criar também uma cor para suas listas de questões. Então você escolhe uma cor de post-it, ou então você desenha um quadrinho de uma certa cor e você coloca lá as questões em forma de tópico, que eu acho que é mais fácil. Você coloca as questões das listas de exercícios que os seus professores mandaram. E isso serve para qualquer matéria, isso dá certo com qualquer matéria. Então é assim que eu tô fazendo, tô dividindo a página em duas, colocando conceitos, fazendo resumos. Faz muito tempo que eu saí da faculdade, então já estou numa faculdade em outro país, isso é um método muito diferente. Estou testando, mas eu acho que dessa forma aqui eu tô conseguindo me organizar legal. E para quem também está estudando Biologia Celular pelo CBC, eu faço assim, eu coloco ali o F5 para ele começar a rodar, então o professor vai começar a falar, vai aparecer imagens, eu espero explicar todo aquele slide, e aí eu paro ele e faço as anotações que eu preciso. Eu tento não anotar enquanto ele está falando, para evitar que eu perca alguma informação. Então eu sempre assisto, e geralmente são trechos curtos, daí eu paro ele, anoto o que eu preciso e volto a rodar, até o final eu faço isso. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.